Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Estava falando agora com a dona Edivânia, lá de Pernambuco. Um beijo. Vocês ajudaram ela, né? A Edivânia estava precisando, né, de fazer uns exames e a gente ajudou. Ela está muito feliz hoje. Povo de Pernambuco, um beijo para vocês, tá bom? Graças a Deus. Olha, vamos para cima, vamos curtir, vamos compartilhar. Tem muita coisa para a gente falar. O advogado de Bolsonaro vai falar agora, hein? Das inconsistências do processo de Bolsonaro. Tem muita coisa para a gente falar, hein? Vem para cá. Que agora aconteceu também o inesperado, né? O inesperado aconteceu. A OAB se levanta agora também, né? A OAB se levanta em favor de Bolsonaro. Eu falei para vocês esses dias, quando um barco começa a afundar, as pessoas pulam para o outro. Eu falei esses dias que mesmo que as pessoas que nem saibam nadar, elas pulam. Mesmo que tiver tubarão, elas pulam. Imagina se tiver um outro barco. Citei o exemplo do Titanic. As pessoas sabiam que a água era extremamente gelada. Muitas pessoas morreram congeladas em 1912 e mesmo assim pularam. Imagina se tiver um outro barco, hein? Estou falando aqui, Lula Bolsonaro, ó, as pessoas estão pulando, ó, as pessoas estão pulando. Estão pulando, sim, é isso aí, estão pulando. Ontem, acho que foi sábado, né? Sábado, o presidente do União Brasil, um dos maiores partidos do Brasil, você vê, União Brasil, ele postou, olha, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é da União Brasil. O Lula tem 3 ministérios, deu 3 ministérios para a União Brasil. O presidente do União Brasil postou uma foto com Bolsonaro, postou nas redes sociais. E agora a OAB também, o presidente da OAB defende Bolsonaro. E tá ficando feio pro Lula, hein? Lula, Lula, Lula. Vamos ver aqui? O presidente da OAB, a presidente, perdão, o nome dela, doutora Ana Tereza Basílio, apontou uma suposta inconsistência na condução do julgamento de Bolsonaro. Segundo ela, há uma incógnita na decisão de levar o caso à primeira turma da corte, enquanto outras ações relacionadas da corrente ideológica dos réus. Ela sugeriu que os ministros do STF deveriam rever a decisão para garantir maior coerência do andamento do processo. A declaração surgiu após Bolsonaro solicitar que o julgamento ocorresse no plenário e relatar dificuldades no caso dos autos do processo. O senador, seu filho, Flávio Bolsonaro, endossou a posição da advogada, presidente da OAB, compartilhando sua manifestação na rede social X, elogiando a postura da advogada. E ele diz: fico feliz por ter se posicionado publicamente sobre as atrocidades jurídicas que execução contra o meu pai. Espero que outros presidentes da OAB dos os estados sigam o seu exemplo, antes que seja tarde demais para resgatar a nossa democracia.
Hum, Isso aí. E agora, o advogado de Bolsonaro, o cara é bom, hein? O cara é bom. Ele vai falar agora para nós. Vamos ver? Vamos ver? Tá aí, ó. Por um leigo, né? Eu estou tentando entender algo que acusa no futuro do pretérito, né? Poderia, tentaria, deveria, né? Como isso se aplica no direito? Existe essa possibilidade de uma denúncia acontecer ou ter base a partir de algo que tem o verbo conjugado do futuro do pretérito, doutor? Já que a gente entrou em gramática, que eu gosto muito de língua portuguesa, eu vou te dar um outro exemplo que pode adicionar a sua fala. O relatório da Polícia Federal, que embasou o oferecimento da denúncia, aliás, a denúncia, em boa parte, é arrimada nesse relatório de 889 laudas, esse relatório utiliza o advérbio possivelmente por 96 vezes, né? Quer dizer, o grau de convicção e de segurança jurídica dos elementos coligidos àqueles autos é absolutamente frágil. Você precisa usar o possivelmente por 96 vezes para construir uma narrativa, significa que você não teve a capacidade de unir os pontos efetivamente dessa narrativa e trazer-lhes um mínimo de grau de convicção e de certeza. Como é que você formula uma acusação por crimes gravíssimos no futuro do pretérito com 96 vezes o advérbio possivelmente? É muito complicado, né, Pitoli? Sem dúvida. Então, o que a gente percebe é que essa acusação ela é uma filha bastarda da politização da justiça e da judicialização da política, que é um binômio presente, lamentavelmente presente nesse caso. Sem dúvida. Agora, doutor, e do ponto de vista prático da defesa já apresentada, o principal objetivo é tentar apontar nulidades desse processo? Então, você perguntou aqui sobre a resposta à acusação ou defesa preliminar, enfim, o processo penal dá vários nomes para essa peça que nós apresentamos, que, em regra, ela costuma ser mais enxuta. Mas, nesse caso especificamente, nós tivemos aqui um acervo de nulidades que demandaram, evidentemente, um trabalho de fôlego na elaboração dessa peça. Nós tivemos aqui incidentes, e, para mim, o que eu mais me ressinto é, de fato, o cerceamento de defesa pela negativa de acesso à integralidade dos elementos da investigação. Né? Nós, recorrentemente, ao longo do inquérito e após o oferecimento da denúncia, peticionamos por diversas vezes, não apenas nós, como os outros corréus, no sentido de termos acesso à integralidade dos elementos que foram coligidos durante a investigação. Vejam vocês, nós tivemos ali 38 mandados de busca e apreensão cumpridos e tivemos acesso simplesmente à mídia de 7 telefones celulares. Nós não tivemos acesso à mídia do telefone celular do nosso próprio cliente, do presidente Bolsonaro. Nós não tivemos acesso à integralidade da mídia do celular, por exemplo, do general Mário Fernandes, a quem a denúncia acredita boa parte do suposto plano de golpe. Quer dizer, nós temos ali um excerto de uma conversa dele com o coronel Mauro Cid, que poderia ser interpretada de várias formas, mas nós não temos essa conversa inteira. Quer dizer, eu tenho a foto, mas eu não tenho o filme. E aí, a resposta que nos vem quando peticionamos pedindo acesso a tudo isso o ministro dizendo, olha, tudo que está nos autos vocês tiveram acesso. O problema é que eu não tive acesso ao que não está nos autos. Ter acesso aos autos não é igual a ter acesso à integralidade das provas. Isso por quê? Porque os órgãos de persecução, polícia, Ministério Público e o próprio ministro relator, previamente selecionaram o que foi e o que não foi aos autos. E eu quero justamente o que eles não colocaram nos autos. Porque eu entendo que se nós tivéssemos acesso a todas as interceptações, certamente alguma ou algumas poderiam ajudar a defesa, não é, doutor? Sim, nesse caso não foram interceptações, mas é a integralidade das conversas apreendidas em computadores, celulares, tablets e pendrives. Eu não tive acesso a isso. Então, quer dizer, eu tive acesso àquilo que foi previamente selecionado por quem me acusa, o que me permite supor que o que me interessa está sendo sonegado. E porque, de fato, existem coisas que me interessam. Observa que a maioria dos diálogos que a gente está falando aqui são diálogos de terceiras pessoas fazendo referência ao meu cliente. É muito grave essa situação. É muito grave. Eu disse e redisse ao longo da investigação por diversas vezes
que estava lidando com uma investigação semissecreta. Agora eu passo a utilizar o mesmo neologismo para dizer, hoje eu lido com uma ação penal semissecreta. Quer dizer, é importante, Pitoli, que o ouvinte entenda que um processo penal pavimentado e respeitoso às garantias é uma exteriorização de uma democracia sólida. Quando você começa a colocar variáveis ou colocar um processo penal instável a depender de quem o está respondendo, bom, se é um ex-presidente, então eu posso dar acesso a determinadas coisas e outras não. Ah, não, como a acusação é grave, envolve aqui uma questão de tentativa de golpe de Estado, uma suposta tentativa de golpe de Estado, então eu vou relativizar essas garantias. Não. O processo penal ele precisa ter credibilidade, tanto para absolver quanto para condenar. E a credibilidade, o pavimento da credibilidade é a coerência com o nosso sistema de garantias. É inadmissível que alguém responda uma ação penal sem ter pleno conhecimento de todos os elementos que foram produzidos ao longo da investigação. Sim. Essa disparidade, o Ministério Público, a acusação, a polícia tem acesso a tudo e a defesa tem acesso ao que eles decidem que ela deva ter? Não. Não. Isso é trazer um processo penal, é regredir o processo penal para a Idade Média. Viu aí? Espera aí que ele segue aqui. Vou falar uma coisa muito importante agora para nós aqui. Eu estou interessado em ele falar aqui no assunto aqui, que eu estava curioso e eu consegui aqui. O que esperar do julgamento de Bolsonaro? Importantíssimo isso. O que ele vai falar? O que esperar desse julgamento? E daqui a pouco ele vai falar do plenário. Se vai para o plenário ou vai ficar na primeira turma. Vamos lá. Doutor Walter, me permite, ainda vou fazer um adendo aqui. É fundamental que, em qualquer caso, haja uma defesa muito bem colocada. Por quê? Porque o vento da política também muda, né? E a mudança do vento da política significa que, de fato, uma tese jurídica bem colocada poderá ser a saída honrosa ao final do caso. É fundamental que, de fato, a despeito do pessimismo que permeia hoje na comunidade jurídica, nesse sentido, por esse momento, que nós não deixemos de acreditar numa defesa jurídica bem feita, porque em algum momento ela será reconhecida. Eu gosto de dizer, a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. Exato, eu penso da mesma forma. Agora, doutor, diante disso, né, o que a gente pode esperar? Qual é a expectativa da defesa do presidente Bolsonaro para os incrédulos, para os pouco confiantes, para os desesperançosos? Qual é o recado que o senhor traz para nós, do ponto de vista, inclusive, do carinho que temos, nesse caso, pelo presidente Bolsonaro, pelo respeito que temos pelo seu cliente? O senhor sabe, eu disse para o senhor, majoritariamente a nossa audiência apoia o presidente Bolsonaro, é o nosso presidente, é o nosso candidato para 2026, mesmo diante de tantos absurdos, a gente não tem nenhum problema aqui em reconhecer isso e dessa forma muito clara, né, muito límpida, muito cristalina. Mas qual é o recado que o senhor tem para esse que nos ouve agora, doutor? Olha, eu sou uma pessoa naturalmente otimista e eu acredito na consistência jurídica dos argumentos que nós colocamos na nossa resposta à acusação, argumentos que eu acredito desde que começou essa investigação, né? O que eu posso dizer a todos, a justiça sempre prevalece no final. E, como eu disse, e repito, a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. Doutor Paulo Cunha Bueno, obrigado, viu, doutor, por conversar conosco, uma honra poder ouvi-lo. Quero que o senhor entenda que aqui é a casa do senhor também, quando houver qualquer tipo de necessidade de trazer informação para a nossa audiência referente ao processo ou qualquer outra informação, pode contar conosco. Espera aí que tem mais, espera aí que tem mais. Tem mais aqui que tem informações importantíssimas aqui. Espera aí, quer ver? Não é isso aqui não, espera aí. Espera aí que tem informações quentinhas aqui que eu estou curioso para saber. Ele deu entrevista agora, o advogado de Bolsonaro. Espera aí. Pitoli, tudo bem com vocês? Tudo bem, e o senhor, doutor? Tudo bem, graças a Deus, na luta. Recuperado da maratona, porque na sexta, quando falávamos, o senhor dizia, né? Foi uma maratona, poder concluir a entrega de uma defesa já considerada por muitos uma obra-prima técnica do direito, doutor.
Não, realmente é muito trabalhoso. As teses que foram ali colocadas no papel foram sendo construídas aí ao longo de 2 anos da investigação, que eram muito evidentes para nós da defesa. O meu colega que divide a defesa comigo, o doutor Celso Vilardi, trabalhou a fundo também nessa defesa e nós conseguimos chegar em um resultado muito importante. Acho que uma defesa bastante consistente, que, se observada de uma maneira correta, à luz dos princípios do direito penal e do processo penal, não teria por que permitir que essa denúncia, que essa acusação prosperasse ou fosse minimamente adiante. Doutor, estamos falando de uma defesa com mais de 120 páginas, considerada ainda uma defesa preliminar. Eu queria que o senhor contasse para nós quais são... Aí que eu falo, pessoal. 15 dias, isso que eu falo, a injustiça. A PGR teve 83 dias para fazer a acusação. Olha se é justo. 83 para fazer a acusação. O advogado teve 15 dias para ler mais de 300 páginas e ainda escrever quase 200 páginas. É justo isso? 15 dias? De um lado tem 83, do outro lado tem que ler tudo e escrever quase 200. É justo? Não é. Vamos lá. São as etapas a serem vencidas agora, doutor? Olha, para o ouvinte entender como funciona o processo penal, ou o processo de persecução penal, ele se inicia com uma investigação, que, em regra, é conduzida pelas polícias judiciárias, Polícia Federal e as polícias civis. Nesse caso, essa investigação, por ser um caso de competência originária do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos tendo sido interpretado dessa forma, com que a defesa não concorda muito desde o início, mas tendo essa roupagem, ela é conduzida dentro do Supremo Tribunal Federal, numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes assumiu a posição de relator, né, até por uma deliberação pessoal dele. Superada essa fase de investigação, onde ocorreram diversos episódios que ao longo dos últimos 2 anos vocês puderam acompanhar, buscas e apreensões, prisões, delação, etc., encerrada essa fase investigativa, os autos são mandados ao Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, e que houve por bem oferecer ou tentar dar início a uma ação criminal propriamente dita. E esse fato se inicia com a apresentação do que nós chamamos de denúncia, que dias atrás vocês puderam ouvir, foi muito rumorosa a apresentação dessa denúncia contra o presidente Bolsonaro e contra outros investigados, ao todo 34, divididas em 5 denúncias diferentes, pelos crimes basicamente de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, enfim, aquela gama de delitos já imputada aí, em boa parte, às pessoas que hoje respondem pelos crimes do 8 de janeiro. Viu aí? Viu aí? Tem mais uma aqui. Vamos lá, que tá bom o negócio aqui. Vamos lá. Peraí. Olha aqui, isso aqui é importante, ó. Plenário do STF, ó. No seu entendimento, o julgamento desse caso pelo Pleno do STF traria uma coloração de justiça mais efetiva? Com certeza. Embora eu conteste muito a competência do Supremo, a competência ordinária do Supremo Tribunal Federal para este caso, né, a se entender que a competência da Corte, ela seria sim do plenário. Por quê? O regimento interno é específico, é claro em dizer que presidente da República e vice-presidente da República são julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, muito recentemente, o Supremo alterou o entendimento, prorrogando a competência da Corte para ex-mandatários, ou seja, ex-presidentes da República, ex-vice-presidentes, ex-deputados, ex-senadores, ex-ministros do Tribunal de Contas da União, passariam a responder novamente perante o Supremo Tribunal Federal. Eu volto a dizer novamente, porque essa interpretação sobre a extensão da competência ou não, ela oscilou ao longo do tempo, e curiosamente parece que ela é muito influenciada pelo momento político que se tem.
Então, recentemente, no caso de uma ex-senadora de nome Rosinha, o Supremo houve por bem expandir novamente a sua competência para ex-mandatários, e por isso que o presidente Bolsonaro, supostamente, diante dessa recentíssima jurisprudência, passou então a responder perante a corte. Porém, como ex-mandatário, ele responde como se presidente fosse. O presidente responde perante plenário. É expresso no regimento interno da corte. Não faz o menor sentido, e a outra falha, a despide de credibilidade esse processo, é manter esse julgamento na primeira turma. Viu aí? Então, estão lutando para que ele responda no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda, pessoal, o martelo não foi batido ainda. Há uma expectativa, mesmo que remota, que ele responda no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, defendo que ele seja julgado no plenário do Supremo, um julgamento como esse, né, pessoal, de um ex-presidente, seja julgado no plenário pelos 11 e que seja ao vivo e que seja presencial. E nós acompanhar as testemunhas, todo mundo. Você também é a favor? Esse negócio de votar, pessoal, votar escondido do povo, virtual, você vota do celular, não. E nós aqui, ó, transmitir ao vivo. Coloca para mim, escreve aqui embaixo, se você também é a favor. Aí, é assim, a mesma forma que estão fazendo, por exemplo, com o Sererê agora, nesse momento. O Sererê está sendo julgado agora, nesse momento. Começou o dia 7, termina o dia 14. Estou citando como exemplo. Aí, chega no final, você só vê a pena ou a absolvição. Você não sabe de nada. Não. Mas eles tiraram isso desde do primeiro julgamento, que foi assim, e eles não querem ouvir a verdade. O seu Sebastião chegou lá e falou, lavou a alma dos brasileiros. E falou, ó, vocês 11 aqui, ó, e tal, e sentou a borracha neles. Aí eles ficaram com medo e levaram para o virtual, né? Tá. Aí, agora nós vamos... a população não tem que ver, papapá, e aí tá nessa aí. Só sabe da pena, só sabe da pena. Falar em pena e julgamento, então, a senhora Débora, né, aquela do batom na estátua, completa, então, 2 anos presa, pessoal. 2 anos que ela se encontra presa porque escreveu a frase perdeu o mané. Ela não quebrou nada, ela não entrou lá no prédio, ela apenas escreveu perdeu o mané na estátua, tá bom? E ela completa 2 anos presa, tá? É fácil não, hein? 2 anos presa é complicado. Forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe você. Muito obrigado por você curtir, compartilhar e se inscrever nos nossos canais. Fica com Deus.